Olá, meu amigo e minha amiga que acompanha as videoaulas do professor Elvis Milde da Silva. Esta é a quarta videoaula do ano de 2018. E como já foi falado no vídeo anterior, os temas das próximas videoaulas estarão relacionados a conteúdos trabalhados no ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E o conteúdo da videoaula de hoje é bastante estudado no sétimo ano do Ensino Fundamental 2, que é o estudo dos verbos. Quando nós trabalhamos a classe gramatical, ou melhor, as classes gramaticais, o estudo dos verbos é muito pedido e muito cobrado. Para iniciarmos a nossa videoaula de hoje, primeiramente nós precisamos saber o que é um verbo. Verbo é uma palavra variável, ou seja, que se flexiona e pode exprimir três coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando o verbo ele exprime uma ação, ele dá a ideia de movimento, movimentação. Exemplos: João escreve muito bem. Escreve vem do verbo escrever, está indicando uma movimentação, um movimento. Maria anda de bicicleta. Anda vem do verbo andar. Andar indica um movimento, uma movimentação. Então, os verbos escrever e andar são verbos de ação. Mas também nós temos os verbos de estado. Verbo ser é um verbo de estado, como a pessoa está naquele momento, como ela parece estar. Exemplo: todos estavam alegres. É o modo que eles estavam, o jeito que eles estavam. Roberto está doente. O jeito, o modo que o Roberto está. Estar é um verbo de estado. E também temos os verbos fenômeno da natureza. Chover, nevar, garoar, trovejar indicam fenômenos da natureza. Exemplos: choveu muito na noite passada. Choveu vem do verbo chover, fenômeno da natureza. Começou a trovejar ontem. Trovejar, verbo de fenômeno da natureza. Então, recapitulando e relembrando, o verbo é uma palavra variável que pode ser flexionada e indica três situações: ação, estado ou fenômeno da natureza. Seguindo a nossa videoaula, nós começaremos a trabalhar agora com a flexão dos verbos. Os verbos podem se flexionar em número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e tempo, passado, presente e futuro. Primeiramente, flexão de número. Nós temos duas flexões de número. Uma singular, quando tem somente uma, e plural, quando tem mais de uma. Exemplo: ele enviou a encomenda por via aérea. Ele enviou, singular, uma pessoa. Eles enviaram a encomenda por via aérea. Eles enviaram, plural, mais de uma pessoa. Flexão de número, singular e plural. Flexão de pessoa. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. As pessoas dos verbos e da língua portuguesa são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. O eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Lembrando sempre que a primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa, aquele com quem se fala. E a terceira pessoa, aquele de quem se fala. Flexão de
pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Também temos os modos. Modos são as diferentes formas que o verbo se expressa. Nós temos os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, ele exprime em geral um fato real, uma certeza, um fato certo. Exemplo: ela dançava como ninguém quando era jovem. Dançava aqui dá a ideia de uma certeza, por isso modo indicativo. Temos o modo subjuntivo, que dá uma ideia incerta, uma ideia de dúvida, duvidosa ou irreal. Exemplo: talvez ele venha passar o Natal conosco. Talvez. O talvez dá a ideia do quê? Dá a ideia de dúvida. Imperativo indica ou uma ordem, um comando ou um pedido. Exemplo: feche a porta, por favor. O feche aqui está dando a ideia de uma ordem, de um pedido, de uma súplica. Então, vamos relembrar aqui conosco os modos. Temos o modo indicativo, que dá a ideia de certeza, modo subjuntivo, que dá a ideia de dúvida, e modo imperativo, que dá a ideia de ordem ou comando. Os verbos também são classificados em 3 tempos: o passado, que é uma coisa que já aconteceu, o presente, neste momento, e o futuro, que ainda vai acontecer. Por exemplo, ideia de tempo presente: as crianças vão à escola de ônibus. Vão, presente. As crianças foram à escola de ônibus. Foram, dá uma ideia que já passou, passado. E as crianças irão à escola de ônibus. Ideia de futuro, uma coisa que ainda vai acontecer. Espero que você tenha gostado dessa aula introdutória sobre os verbos, muito estudado no 7º ano do Ensino Fundamental 2. Envie a sua dúvida, envie a sua sugestão para o professor Elvis Milde da Silva e não deixe de inscrever-se no nosso canal do YouTube, Professor Elvis Dicas de Português. Um grande abraço a todos e até mais.